pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós estamos falando aqui da nossa websérie sobre a família dos lítions. Estamos falando de remédios homeopáticos, cujo lítium é o nosso cátion, e a gente vai falar hoje do lítium fluórico, certo? É um remédio bem pouco estudado, né? Um remédio até raro, ausente em muitas matérias médicas, mas que eu achei interessante trazer aqui para discussão. Então, gente, esse remédio, lítio fluórico, ele traz os aspectos do lítio, né? Que é a ingenuidade, que é a impulsividade, né? Que é a mutabilidade com com a energia, né? Com os valores do flúor, que é o status, o dinheiro, o glamour, né? Então, vamos ver como é que isso, quando juntam esses dois universos, vamos ver o que acontece. Então, características emocionais, né, de quem vibra em flúor, né? Bom, eles entram ingenuamente no mundo do glamour. Então, eles se fascinam pelo brilho, se fascinam pelo status e pela ascensão rápida, porém, achando que tudo isso é fácil, né? A hora que eles entram, né, eles começam a se expor a rejeições, a manipulações, e logo em seguida vem a desilusão por esse mundo de glamour. Então, eles acham lindo. Gente, eu posso até utilizar o exemplo do balé, sabe? Então, muitas vezes a gente vê o balé, a gente vê aquela coisa linda, bonita, glamurosa, né? E se encanta. Mas a hora que a gente vai para os bastidores, né, do mundo do balé, pelo menos assim isso é contado, a gente vê o quanto os bailarinos sofrem, quanto eles se machucam, o quanto eles são, muitas vezes, manipulados, né, quantas vezes eles são iludidos, né, eu quero ser o solista, mas o que ser o solista realmente traz de benefício para a vida, né? É muito difícil lidar com as rejeições, né? Então, eu acho que o mundo do balé, pelo menos o arquétipo do mundo do balé, né? Porque existem professores e professores de balé, escolas e escolas de balé, mas o arquétipo, né, do balé é esse, né? Então, um glamour, um encanto, uma coisa linda, uma beleza, e aí a hora que você entra, você tem a rejeição, você tem a manipulação, você tem a desilusão, certo? Muito bem, próxima característica, né, do lítio fluorato é a superficialidade, né? Então, eles olham para a superfície, para a fama, para a aparência, para o caminho rápido. E, portanto, eles caem muito na lábia, né? Para ganho fáceis, promessas de ascensão, e acabam se entrando em esquemas complicados, ou seja, é muito fácil cair em fraudes, né? Principalmente em fraudes financeiras, né? Então, pequenas contrariedades o desequilibram, porque eles não conseguem enxergar o contexto, né? A regra do jogo, as consequências, e acabam repetindo o ciclo de empolgação, queda e retração. A gente pode até entender pessoas que acabam caindo no jogo, né? Porque o jogo, ele traz, né, o cassino, vamos assim dizer, um caminho rápido para você conseguir dinheiro, entendeu? Só que você também perde muito, então você entra naquela empolgação, nossa, eu vou jogar e vou ganhar. Aí você perde, e a hora que você perde, existe uma frustração muito grande, né? Muitos jogadores acabam entrando nesse ciclo, né, de uma extrema empolgação, né, você forte, poderoso, vou conseguir dinheiro, logo em seguida isso não acontece, pelo contrário, eles acabam piorando a situação com uma perda financeira grande, e aí eles se sentem mal, se sentem ruins, se sentem incapazes, porque perderam muito dinheiro, porque se fascinaram com esse modo rápido, né, essa promessa, não é nem que esse modo rápido, essa promessa de conseguir dinheiro rapidamente. Então, a gente tem aqui um choque entre a expectativa e a realidade, que é um choque muito duro, né? Então, são ridicularizados por uma certa falta de cintura, né? É um jogo de cintura.
falta de estratégias sociais, né? Eles não dominam códigos como networking, imagem pública, e acabam se retraindo e caindo em depressão, né? Alternam o humor, né? Então, em um momento são fascinadas, expansivas, cheias de autoconsciência. No seguinte, desabam por não conseguir sustentar esse ritmo de empolgação e sentem-se fracas para competir, né? Nesse mundo complicado. Com o tempo, os episódios depressivos se tornam mais frequentes, corroendo a motivação e o desejo de participar. Impulsivo na hora de lidar com as posses. Então, repetem o padrão do dinheiro. Ideias brilhantes surgem do nada. Então, decidem apostar. Bolsa, cassino e oportunidades. Sem um adequado cálculo do risco. Então, esse entusiasmo contagia e podem convencer os outros de financiar os seus planos. Porém, eles falham, acumulam dívidas e vergonha, isolando-se até ter coragem de tentar de novo, tá? Olha, gente, a importância desse remédio. Quantas pessoas não sofrem, não estão nesse ciclo, certo? Em extremos, recorrem a promessas vazias e narrativas decoradas. O plano desaba porque a ingenuidade transparece. Muito bem, bonito esse texto, né? Ian Schouten, gente. Impulsividade infantil na sexualidade, né? Seduzem usando um ar de inocência. Buscam validação e ascensão por meio de charme e sedução. E trocam parceiros com facilidade. Quem dá mais? Eu vou seduzir aquele parceiro que pode me dar uma ascensão mais rápida, certo? Porém, eles são ingênuos. Porém, eles têm uma baixa... eles demoram muito para refletir, né? Então, eles refletem e meditam muito pouco, né? Então, eles podem ser usados por pessoas mais experientes, podem ser manipulados por ambiente competitivo, né? Como o desejo é subir rápido, né, na estação social, né, como eles são ingênuos, acaba acontecendo o contrário, eles sendo seduzidos, né? Então, chega uma hora que eles percebem que eles foram vulneráveis, que eles foram explorados, foram feridos, né, inclusive com experiências de violência e abuso, e emergem os sentimentos de vergonha, de confusão, de inutilidade, né? É como se eles confiassem na pessoa errada, né, graças à sua ingenuidade. Muitas vezes entendem tarde demais o que aconteceu, e a tentativa de reagir chega quando já estão paralisados, agravando a sua percepção de fragilidade, né? Ou seja, se enrolou tanto que quando viu não tinha jeito, né? Isso é muito doloroso. O problema é que às vezes eles entendem que não tinha jeito, né? Eles acham que eles são incompetentes, né? Bom, também podem ter uma certa fraqueza e um certo narcisismo, né? Então, é uma fase evolutiva onde ser centrado em si, querem brilhar, querem ser o foco, colecionar horários e validação, porém, é muito caro fazer isso, né? Então, a vontade é fraca, o humor mutável, então eles começam a alternar, né, essa coisa de querer ser o centro das atenção, daqui a pouco eles estão sendo autodepreciados, né? Então, busca atalhos de imagem, ao invés de um trabalho consistente, o que reforça a instabilidade e o vazio. Possuem baixa consciência do impacto nos outros, fazem mal sem perceber a gravidade, e o plano implode pela mesma ingenuidade e falta de cálculos. Não é frieza estratégica, é superficialidade, é desconexão emocional combinados com impulsividade. Ou seja, eles usam também as outras pessoas, né? Mas porque eles querem receber do que fazer mal, né? Aquela outra pessoa. Entendeu? Então, essa é a questão do narcisismo. Então, ora, eles são narcisistas, olham, eles acham que ninguém vai olhar para eles, né? Isso é bastante marcado nesse remédio. Características físicas, né? Então, geralmente, localizadas com predomínio à direita, piora com calor, melhora com alívio.
transpira, muita transpiração, piora dos sintomas das 21 horas, desejo por bebidas fortes, né, como álcool, especiarias, café, tabaco, aversão a alimentos azedos, piora com frutas e chocolate, menstruação infrequente de início tardio, insônia, piora, né, ao se deitar, ao esforço, a subir escada, ao movimento violento, luz, radiação e quimioterapia, desenvolvimento interrompido, cansaço e fraqueza, né? Muito bem, questões neurológicas, né? Hemiotropia, hemiopia vertical, ou seja, miopia de um olho só, dores de cabeça, tremores nas mãos, espasmos musculares, ataxias, inchaços dos linfonodos, abscessos, fístulas, tendência sinusite. Boca com gosto metálico, presença de cáries, hipotiroidismo com bócio, cardiovasculares, doenças cardíacas mais graves, eletrocardiograma com alterações, tendência à aterosclerose e varizes, questões digestivas como náuseas, vômitos, dores de estômago, úlceras, diarreias, que piora com frutas e chocolate, questões reprodutivas como problemas sexuais, vaginite, esterilidade, pouco leite, abortos espontâneos, renais urinários, cálculos, né, renal e na uretra, uremia, micção frequente abundante, cistite, uretrite, osteoarticulares, tendência à artrite, deformante das mãos. Essa deformação é uma característica do flúor, né? Articulações, tendões hipermóveis, né? Bicos de papagaio, que a gente chama exostoses, uretrite. Dermatológicas, acne, psoríase, coceiras em geral, né? Queda de cabelo, secreções sebáceas aumentadas, herpes, eczema, úlceras, fístulas e nevos. Nevos são as pintinhas, né? Diagnóstico diferencial, gente. Então, diferenciar o lítio fluorato, né, o lítio fluórico, fosfato do carbono, estágio 1, né, família dos metais alcalinos, hidrogênio, ácidos, Carlsbad. Carlsbad, gente, é a homeopatia feita dessa água mineral presente na República Tcheca, lacticums, muriaticums, sulfúricums e veratrum, certo? Então, diagnóstico diferencial aí para quando você ficar na dúvida, tem cara de lítio fluórico, mas eu não tenho certeza, né? Então, olhar esses outros remédios, essas outras possibilidades. Certo? Muito bom, gente. Então, mais um remédio conversado, mais um remédio falado, um remédio que a gente viu que ele é muito importante, né? Olhando para as pessoas, principalmente, que são viciadas em jogo, se elas não têm esse perfil, né, de querer salvar o mundo através do jogo, entendeu? E muitas vezes acabam entrando em grandes enrascadas, né? São pessoas muito sujeitas a caírem em fraudes, então, muito cuidado aí com os projetos. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar muitas pessoas depois de estudarem esse remédio. Muito bem, gente. Então, encerramos aqui o lítio fluórico e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo para mais um remédio da família lítio. Vejo vocês lá.